enfim, acompanhei o surgimento do MBL no Brasil, na época das manifestações, muito associado ao liberalismo naquele momento. E acho que ao longo desses anos, imagina, mais de 10 anos de lá para cá, você foi refletindo sobre referências, como faz, o que acha que dá certo, o que acha que dá errado. Hoje é uma crise um pouco ocidental, como você mesmo colocou, essa questão de como é que a gente mantém progresso e ir para frente com a democracia do jeito que a gente construiu. E quando eu leio o livro Amarelo, ou parte dele pelo menos, eu acho que você está bastante, me parece que você, quero que você confirme se isso é verdade, você está bastante inspirado nesses exemplos Singapura, El Salvador, China, em alguma medida. E eu queria saber como é que está a tua reflexão ideológica hoje sobre, sabe, como que a gente destrava essas coisas, você atualizou essas referências, continua um liberal, não é mais liberal, por que você mudou de ideia caso você tenha mudado? Quero entender essa cabeça ideológica hoje. É uma adaptação pragmática que a gente teve conforme a gente foi tendo acesso aos verdadeiros problemas brasileiros, conforme a gente foi saindo do debate de internet. O MBL era um movimento, acima de tudo, ele era liberal, mas ele era um movimento anticorrupção, e depois ele se torna também um movimento de crítica de costumes, de enfrentamento de guerra cultural. Mas quando, especialmente, eu tive duas experiências. Quando o Marquesan vira prefeito em Porto Alegre, eu era muito amigo do Marquesan, e eu fui falar de coisa, mas é fazer uma escola charter numa favela. Ele falou, deixa eu te explicar um negócio. Ninguém vai querer fazer uma escola charter naquela favela ali, que eles chamam de vilas lá em Porto Alegre. Ninguém vai fazer isso. Eu já tentei, já conversei. E eu comecei a ver, e aí em outros casos que aquilo começou a abrir minha cabeça, sobre os limites de um certo paradigma que existe liberal, da ideia de que a iniciativa privada vai resolver tudo, diante de uma nação em que a educação e o conhecimento não é distribuído de maneira minimamente equânime. Então, haverá lugares em que o Estado vai ter que atuar, e porque sim, ele vai ter que atuar em muitas coisas. E o Estado vai ter que estar mais presente a partir do momento que certas partes da população elas não são capazes de exercer liberdade de cidadania, porque elas não tiveram, sei lá, nem alfabetização suficiente para isso. E aí isso entra o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente teve o Paulo Guedes, e ainda havia um liberalismo muito empolgado, uma ideia tipo, vamos privatizar tudo, a iniciativa para resolver. E aí a gente começava a ver assim, não, os problemas brasileiros eles continuam muito agudos em muitos temas, em muitas áreas. E aí isso se reforçou demais quando a gente começou a rodar o Brasil e ir nos lugares mais pobres do Brasil. E para mim, na campanha, especialmente na pré-campanha, que foi quando a gente começou a moldar o resto do livro Amarelo a isso, quando você vai no Brasil onde não há atividade econômica nenhuma, onde há uma total e completa dependência do Estado, onde não há exercício da cidadania, e onde essa ideia de democracia que a gente fica falando e vendo na TV, ela é só uma ficção. A relação que um brasileiro mais humilde tem com o político é uma relação de troca, em que ele dá o voto e o político entrega favores ao longo do ano. É uma relação, é uma parceria, quase um familismo que ele tem. Isso precisa de emenda circulando, política social circulando. E aí você percebe, ok, a coisa é muito mais profunda do que a gente imaginava. A gente fazer uma transposição de, vamos dizer, de ideias e conceitos de regimes em que as pessoas já estavam minimamente emancipadas. Mesmo que seja os Estados Unidos do século XIX, em que as pessoas eram mais emancipadas, em que elas construíam sozinhas suas cidades, montavam sozinhas suas escolas, isso não se dá no nosso contexto, é um contexto completamente diferente, até para o processo de colonização, mas há uma necessidade premente do Estado estar presente e construir civilização. E não dá para fazer isso sem o Estado. Então, pegar uma pessoa que era uma pessoa muito liberal, como era eu ou o Kim, e você apresentar esse problema, em quase todos os elementos que vai haver uma resposta, o Estado vai ter que atuar. Então você fala, ok, como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava? E aí surge o desafio de procurar experiências internacionais em que isso aconteceu. E aí você vai encontrar essas que você citou, você vai encontrar grandes experiências que vão dos Estados Unidos, experiências que vão pegar da Itália em termos de gestão de cidades, experiências que vão do Japão, da China, de Singapura. E aí você vai percebendo, né, como você modula, como você gradua. Por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso, você tem uma coisa em que a classe, em que os grandes empresários do agro, eles estão se tornando grandes empresários agroindustriais, e eles participam da política, e eles participam das administrações das cidades, e tudo isso está funcionando sozinho. Mato Grosso, como um sistema econômico, político, social, realmente o governo federal, ele não precisa atuar muito em Mato Grosso, é só não atrapalhar muito. De fato, você teve uma fusão entre atividade econômica e atividade política que está fazendo bem para todo mundo. Não é o caso no Maranhão. Então, o Estado vai ter que estar presente de um jeito no Maranhão que ele não vai estar presente no Mato Grosso. E aprender a modular isso é um exercício de pragmatismo que demanda uma visão de mundo mais complexa. Eu acho que a gente está muito mais complexo e interessante hoje do que a gente jamais foi. Só para eu entender, então é excessivo, você diria que hoje você não se considera tão liberal,
e você se considera parte desse iliberalismo, entre aspas, que inclusive os Estados Unidos está um pouco nessa toada, e outros exemplos. Você se considera aspirante a esse tipo de liderança hoje? Não, e é um termo, que aqui vocês não vão fazer essa interpretação, mas se eu jogar isso na Globo News, que eu sou um iliberal, minhas redes sociais são derrubadas automaticamente. Na verdade, assim, é uma espécie de é uma nova lógica de funcionamento do Ocidente que perdeu sua capacidade de ação no poder executivo e que está vendo a ascensão de um Oriente que está obrigando esse Ocidente a agir de uma maneira diferente. Acho que seria isso. Então, as premissas do laissez-faire ou a ideia de um poder executivo meio mitigado pelos outros poderes, ele está muito fraco diante de um Ocidente, o Oriente, que tudo é mais centralizado, por exemplo, da China, e aí eles fazem as coisas mais rápido e meio que melhor. Então, a resposta que está vindo dos Estados Unidos, para mim, ela é atabalhoada. Eu acho que o governo Trump não está indo bem nisso. A resposta que a gente pretende dar é aumentar os meios de ação do Poder Executivo, sim, mas de uma maneira federativa em todas as instâncias, mas também corrigir os outros poderes, porque a gente está vivendo uma democracia disfuncional aqui. Então, não é igual a deles, e eu acho que também não é iliberal, porque eu acho que o problema brasileiro é que a gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia, mas falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX. É um negócio meio... É um bicho, sabe, com traços evolutivos distintos, assim. Tem características ainda muito antigas dentro dele. Então esse bicho, que é a democracia brasileira, é um bicho que ele precisa evoluir rápido. É como se fosse um Pokémon que precisa dar aquela evoluidinha ali. A gente precisa dar essa acelerada nele. Renan, você já foi alvo de críticas de ter pouca experiência, não ter tanta capacidade de execução, mas enfim, você tem uma história de um projeto como o MBL, com muitas manifestações, organizando muita coisa. O projeto da criação do Missão também é um baita case de conseguir, enfim, delegar poderes, constituir equipe e tudo mais. Mas pensando no governo Renan Santos, você tem que ter uma capacidade ainda maior e tudo isso vai ficar para o passado, temos que olhar para frente. Uma das coisas que o mercado vai olhar é justamente essa capacidade, e aí onde você pode atuar já no primeiro dia é a formação dos ministérios. Para a gente ainda é um mistério quem vai poder fazer parte disso. Você já citou o Kim algumas vezes como um nome que seria parte desse time, mas o resto é um pouco ainda nebuloso. Quem que você pode dizer que poderia fazer parte desse teu time? O teu ministro da Economia, por exemplo, é sempre um nome que é anunciado antes por candidatos que estão postulando a presidência. O que você pensa sobre isso? O que você já pode anunciar para um time de ministros? Eu acho que, assim, essa questão da experiência, realmente, eu tenho uma experiência política de 12 anos e as minhas entregas, quando comparado com os demais em termos de liderança política, elas são bem maiores que as deles. Basta ver que eu sou o único líder político que preside o próprio partido, defende as próprias ideias e tem autonomia para criticar quem quiser. Acho que isso me coloca numa posição de liberdade que, do ponto de vista político, é uma credencial bem diferente, né? Eu não preciso estar com o Kassab de vice para falar que eu tenho, né, meios de fazer os governadores do meu partido trabalharem para mim, ou posso criticar o Flávio sem tomar pito dos deputados do meu partido. Então, isso é uma posição que deu muito trabalho. Construir um partido no Brasil, construir um partido independente, como a gente fez, é uma empreitada única. Mas isso qualificou a gente muito bem para não ficar ansioso, para precisar ficar apresentando nomes, porque se eu apresentei um livro como o Livro Amarelo, e eu e o meu time somos capazes de ir ao debate público e em todos os agentes econômicos explicar o que nós queremos fazer, eu não preciso me escorar num posto Ipiranga ou num nome que, quer falar de economia, fala com fulano, quer falar de justiça, fala com fulano. Não, nós temos que ser lideranças completas e trazer as pessoas para tocar um projeto que já foi discutido previamente pelo partido. Eu acho que essa mania que existe na política brasileira de ter que se escorar nos nomes é porque os partidos não fazem o trabalho prévio de construir programa, e aí, para a sociedade ver que existe um programa, você tem que apresentar uns rostos. Ah, entendi, ele vai pegar um economista naquela linha para o Ministério da Fazenda. Ah, não, o ministro da Justiça é naquela linha. Não, qual é a linha do partido? Qual é a linha do candidato? Então, a ideia da gente não estar ansioso é a ideia de nós podemos ir para o debate público, tratar de todos os temas, sem precisar se escorar. Então, por exemplo, houve um debate ontem bem interessante que aconteceu num evento do IFL, acho que é Caminhos da Liberdade, ontem. Fórum Caminhos da Liberdade. E aí, no debate que teve os coordenadores econômicos de 4 campanhas. A gente mandou o João Landau, ele é filho da Helena Landau, da Vista Capital lá no Rio de Janeiro. Um cara brilhante. Ele se sente muita vontade com o Livro Amarelo para trabalhar. Eu falei, vem, ele tá ajudando a montar o time. Se ele vai ser ou não esse será o ministro da Fazenda, é uma coisa que a gente está discutindo sem ansiedade. O importante é que ele pôde sentar para debater
defendendo um sistema de ideias coerente que ele concorda. Eu acho que a gente poder fazer isso já é um salto também. Então, eu não fico muito ansioso em precisar apresentar Em isso. termos de estrutura, número de ministérios, você já tem isso na cabeça também, não? Isso a gente vai apresentar num evento não na semana que vem, a outra. Que a gente vai mostrar como vai ser o desenho de ministeriado. Porque uma das coisas que a gente antecipou, por exemplo, segurança pública e justiça, a gente vai juntar. Ministério da Fazenda vai ter um papel principalmente focado nas reformas estruturantes na parte de orçamento, muito claro. Mas a parte de gestão pública, e aí a gente vai juntar previdência com trabalho, com planejamento, com infraestrutura, com cidades. Esse seria um super ministério que ficaria no próprio Palácio do Planalto, que seria o grande ministério das reformas do Estado brasileiro. E isso é um ministério que a gente quer tocar junto com o Kim e que pessoalmente eu participaria. Seria uma atividade central de gestão por parte do governo federal, que é muito inspirado no que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, que é na ideia de eu vou precisar reformar tudo. Então nós vamos precisar ter uma espécie de quase CEO, ou seja, indo para outro exemplo, o meu Hamilton seria um Kim nesse sentido, para tocar as reformas. Enquanto que aí sim as reformas ligadas especialmente à área orçamentária e algumas de competitividade seriam elas tocadas pelo Ministério da Fazenda. Então toda a grande reforma do Estado brasileiro passaria por esse ministério. E ele já representa, ele vai somar uns 6 ou 7 ministérios já existentes. Cultura, juntar com esporte, juntar com educação, por mais que orçamentariamente isso não represente muita coisa, mas é peanuts, assim, isso não muda muita coisa. Passa uma sinalização boa e em termos de gestão você consegue juntar equipes. Mas isso vai ser, a gente vai anunciar daqui 2 semanas. Falando um pouco de governança, uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado, em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, ele, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém, prefeitura vocês têm 0. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Então, vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira. A esquerda meio que é uma constante nas democracias do mundo todo. O Centrão é uma coisa muito profunda nossa. E o Centrão, ele costuma se utilizar dos governos. Raramente os governos se utilizam do Centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades. Existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do Centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir, e eu preciso condicionar essa relação não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento de atividade econômica, segurança, saúde, educação, a cobertura de água, a cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor, que quando avalia e reelege os seus prefeitos para os inteiros do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas... não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia. E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o Centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no mas dia 1. Se o dinheiro do Centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona... Como é que define esses indicadores? Quem que essa era a minha pergunta follow-up, é que, de certa forma, filosoficamente, nós estamos dizendo, olha, você, cidadão do município tal, do Acre,
Você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado. E o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro tá o PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores e até caçando. Acho que prevê a lei que vocês estão propondo, cassação de prefeitos. Tirar o direito político. Tirar o direito político de ele prefeito. cumpre o mandato, mas se ele não cumpre Como o número proteger básico... a instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso. Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela incide sobre eles por questões fiscais. Então, isso já acontece. E os critérios que são bem objetivos foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. Nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota, não subiu, né? Pode ter uma seca, alguma coisa. Pode acontecer um desastre. Lógico. Ele não consegue entregar aquilo. Lógico. Mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. E a primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe. O TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores, existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem os seus instrumentos, hoje os prefeitos vão seus instrumentos, e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros, se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação, já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então, esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então, você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar, quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e está tudo bem, e terminar reeleito. Então,
Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. Voltar um pouquinho para a prática aí do dia 1 do ano que vem, Renan. Existe uma questão de governabilidade que você tem sido abordado, né? Muitos dos projetos do Missão são de desmonte de certos arcabouços que acho até super necessários. Por exemplo, a extinção aí de 70% dos municípios do Brasil, coisa que é óbvia para quem tiver um mínimo noção matemática, um golaço sim implementado, mas precisa que você vai precisar de maioria constitucional para PEC, 300 e poucos votos, de caras que você está pedindo para eles desmontarem a própria base de prefeitos, a desvinculação de receita. Quer dizer, como é que você vai fazer na prática para 300 deputados que estão montados nesse sistema cortar as próprias tetinhas? Isso já aconteceu antes na história do Brasil, história recente do Brasil. O Congresso vota, às vezes, contra o próprio Congresso. Eu dei o exemplo agora da lei de responsabilidade fiscal. Imagina os partidos da época, do Centrão da época, PFL, etc., votando nisso. E votaram. No fim do dia, você consegue fazer um convencimento. Há um grau de convencimento e há um grau até de republicanismo mesmo no Centrão. Agora, para ser muito pragmático com você, eu venho falando isso em todas as entrevistas, eu vou ter que compor governo. Eu já estou avisando para ninguém ter nenhuma surpresa. Eu vou entrar lá, eu vou ter que compor governo. Porque nós temos um regime nosso que é semi-presidencialista na prática. Então, você ganha a eleição para presidente, você tem que ganhar a eleição no parlamento. É loucura, um regime maluco, mas terei que fazer isso. Então, eu terei que fazer uma composição. O que eu vou criar são as regras para a composição. Não vai ter bandido no nosso governo. E isso acontece em regimes parlamentaristas. Eu acho que a gente precisa trazer essa cultura para cá. Há de ser feita uma resolução por parte de todos os partidos, que é vinculante sobre as bancadas, para estou compondo o governo, a resolução obriga a bancada inteira a votar na agenda do governo. Senão não tem nenhum sentido o que acontece hoje, em que o PSD do Kassab está no governo Lula, estava no governo Flávio, e vota em matérias do governo, dependendo da matéria do governo. É ou não é governo? Então você precisa criar uma resolução, você precisa amarrar para ter uma maioria que nunca será uma maioria de PEC. Vai ser uma maioria simples, uma maioria tênue. Boto aí, uma maioria precária. Outro elemento que é fundamental para as reformas... Os principais pontos precisam de PEC, certo? Da tua proposta. Grandes pontos precisam. A lei de responsabilidade gerencial. O PL, imagino, vai estar dentro do governo, um PL da vida à esquerda? Desde que ele não me mande um deputado horroroso para compor. Eventualmente um Rogério Marinho é um cara bom para compor um ministeriado que possa ter o PL participando. Existem pessoas decentes ali dentro. Bem menos do que a direita imagina, mas acho que acredito que mais do que eu costumo vociferar por aí. Então, haverá. Eu terei que ter a engenharia disso e a capacidade de fazer, e já estou avisando de antemão para não ficar com ilusão para ninguém, para não ficar metendo estelionato eleitoral. Há um outro elemento, entretanto, que é um elemento funcional, sistêmico, que todo mundo vai gostar no Congresso. Especialmente na parte orçamentária e para a gente passar reformas pró-mercado e reformas de ajuste fiscal. As emendas não serem mais determinadas pelo aumento de receita. As emendas têm que ser determinadas pela quantidade de espaço fiscal discricionário que é feito orçamento. Então, a cenourinha na frente do parlamentar tem que ser corte de gastos obrigatórios para sobrar espaço discricionário, que para nós é investimento, e havendo espaço de investimento, o share de emenda deles vai flutuar ali. Então, o Congresso vai funcionar ele próprio como um agente fiscal. Isso vai facilitar muito passar PECs, porque uma parte das PECs que a gente precisa passar serão em matéria fiscal. O grosso delas. Haverá alguma coisa que é para a área de segurança pública? Que legal, mas hoje, mesmo no governo Lula, já passa PEC em matéria de segurança pública. Segurança pública não será um grande problema para você formar grandes maiorias para resolver. Inclusive, mesmo o Centrão vai se eleger, em parte, com discurso também de segurança. Agora, para fiscal, a gente tem que criar os gatilhos fiscais para permitir geração de governabilidade, com o Centrão entendendo que votar a favor disso é bom para ele. E alguma coisa em relação ao controle das PECs, das emendas? Sim. Que hoje em dia a maior fonte de rolo é emenda, vai para uma cidade tal, o prefeito é primo do outro, que vai gastar lá, não tem TCU lá, não tem Tribunal de Contas, não tem nada para fiscalizar. Sim. É um no cravo e um na ferradura. Você tem que... Já que hoje... Eu falo muito, eu dei uma entrevista recentemente falando isso. Hoje o deputado, por mais que pareça que ele esteja empoderado por causa das emendas, na verdade ele é como se fosse uma pessoa que está viciada em crack, é um usuário de crack. Para funcionar o efeito da emenda, ele precisa de cada vez mais emenda. Até porque tem outros deputados da região dele também usando emenda. Há a chegada da política de redes sociais que faz o custo-voto aumentar para ele. Então, ele precisa muito da emenda. Já que ele está desesperado por emenda, quanto mais eu botar a cenourinha, mais vai funcionar. E quanto mais eu fiscalizar, mais eu vou conseguir adequar. Porque todo mundo, e esse é um ponto,
Veja só como o mundo é irônico. Quem é o ministro que mais trabalha para arrumar a questão das emendas? É triste dizer, é o Flávio Dino. O Flávio Dino hoje, e estou falando aqui na Brasil Paralelo, a gente tem que lidar com um mundo que é complexo. O Flávio Dino hoje é um ministro que combate penduricalhos, que combate super salário, e é um ministro, e é o mesmo ministro que está agora perseguindo jornalista. Aposentadoria compulsória. Aposentadoria compulsória, e ele está indo para cima dos esquemas de emenda. É um mundo muito maluco em que o Flávio Dino está falando coisas boas, ao mesmo tempo está lá justificando a perseguição a jornalista e estava lá justificando e protegendo os envolvidos no escândalo do Banco Master. É um país muito maluco. Neste ponto, o Flávio Dino me será útil. E eu tendo um bom PGR livre e uma boa Polícia Federal funcionando, a própria fiscalização e a própria punibilização, vamos lá, a criminalização e a punição a políticos que fizeram esquemas com isso, vai começar a disciplinar os de emendas. Agora, o uso de emendas é realmente disciplinado, aí sim, na lei de responsabilidade gerencial. Porque a emenda, ela será vinculada às políticas públicas que aumentam os indicadores. Ou seja, o município que não está tendo um aumento do fornecimento de água potável, o prefeito não vai poder construir a praça que eles ficam construindo aos montes. Ele não vai poder ficar botando, como a gente viu no Maranhão, bloquetes, que são uns paralelepípedos, que são horríveis, mal feitos, eles estragam em 1 ano e aí eles ficam num permanente estado de recapeamento, as vias ali. Não, nós vamos ter que fazer obras que são necessárias para bater as metas. Ali, portanto, a emenda funciona. E hoje os parlamentares, o que eles querem? Eles querem emenda para roubar e eles querem a emenda também para fazer a entrega da obra. Não vai ter o roubalheira, mas vai ter a entrega da obra. Eu acho que isso faz parte, infelizmente, da cultura política brasileira e meio que vai demorar para a gente tirar. A ideia do parlamentar executando orçamento virou uma jabuticaba e assim, a gente só não vai deixar a gente não pode deixar o parlamentar atrapalhar a execução do orçamento. Mas estar lá na inauguração é uma coisa meio ridícula, meio old school, mas já que faz parte, terá que fazer parte. Renan, você citou, falando em jornalista, né? Você citou agora há pouco o caso do Flávio Dino lá no Maranhão, tá com esse problema com o jornalista. Nessa semana tivemos a decisão do Alexandre de Moraes. Muitos analistas têm classificado como uma quebra de sigilo da fonte, gerou muita crítica. Você mesmo classificou esse episódio como um exemplo de decisão ilegal que não deveria ser cumprida. Né? Você foi questionado sobre esse termo também. Pô, decisão ilegal eu não vou cumprir, e você pegou esse exemplo para mostrar um tipo de caso em que isso aconteceria. Mas como é que na prática o presidente da República, o Poder Executivo, impediria uma decisão como essa ser cumprida? No caso não é o presidente da República. Ali eu estou dando um exemplo de quando um poder ele descumpre não apenas um preceito constitucional, mas uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. E tem muita coisa que é cláusula pétrea, como, por exemplo, vamos falar que é a pena de morte. Então, vamos supor que o Alexandre de Moraes descumprisse outra cláusula de pétrea. Ele instituísse pena de morte contra adversários políticos. Aí uma polícia teria que cumprir essa pena de morte, um agente da Polícia Federal teria que cumprir, porque no rol de dispositivos que estão ali na cláusula pétrea, estão esses dois. Ele já descumpriu que é o sigilo de fonte, que é premissa para a existência do jornalismo. Nós estamos falando de um problema que está cruzando muitas linhas. Eu acho que quando eu dei o exemplo, é que o que foi colocado, isso foi uma discussão da Globo News. Então, eu vi aqui no chat, estão falando, não, você falou ali pro cara do antagonista. Pode ser que eu tenha dito na do Tales, antagonista, eu me lembro do papo com a Natuza. Mas nesse aqui, foi uma discussão, assim, com a Natuza, diretamente com a Sadi, sobre uma declaração minha pro Pimentel no podcast, em que eu estava falando um caso prático. Estou no meio de uma operação policial numa favela. Forças de segurança estão subindo uma favela. Aí, de repente, vem uma DPF lá, a rede de sustentabilidade entra no STF pedindo para brecar aquilo, e aí vem uma canetada monocrática. Você está colocando em risco a vida dos policiais, das pessoas que delataram. Você está botando tudo aquilo em risco. Eu não vou cumprir essa decisão porque ela é ilegal. Se eu cumprir todo o rito que é previsto na Constituição para aquilo, é de uma insegurança jurídica atroz uma decisão monocrática num tema muito sensível ser cumprida imediatamente. E não é o presidente que determina isso. Desculpa. É a AGU, o presidente chega para a AGU. Só que é legal? Não, não é legal. Ah, não é legal? Então, pera, eu vou discutir. Agora, se o cumprimento dessa ordem ilegal gerar um dano social enorme, é de responsabilidade do presidente agir. É uma questão de responsabilidade. E outra coisa, logicamente, se veio uma decisão monocrática determinando que, sei lá, a alocação de uma tribo indígena estava no ponto A, vai para o ponto B, lógico que você não vai ficar entrando, né, não é um descumpridor de pequenas causas, né? Mas estou falando de grandes temas nacionais e diante de grandes ilegalidades, você vai ter que estabelecer um freio. Como em outros casos foram estabelecidos. Eu citei uma vez que o senhor Renan Calheiros, ele não aceitou uma interferência no poder dele, e olha que é o Renan Calheiros, que foi um pedido de afastamento vindo do Marco Aurélio, porque ele era presidente de um determinado poder, e falou, não, aqui não.
e não aceitou aquela decisão monocrática, e a decisão foi posteriormente revista pelos pares lá no STF. Ou seja, no fim do dia, já aconteceu casos assim. É uma discussão clara que o próprio STF já tem um julgado sobre isso, e o julgado se diz, decisão legal não se cumpre. Isso é um julgado do STF. Então, se o STF já disse isso, é básico. Porque, veja, nós não vivemos um regime normal. Eu já citei que a base da democracia brasileira é a compra de voto, e o topo dela é uma crise institucional entre os poderes. Então, falar que a gente está num regime de normalidade em que um está passando sobre prerrogativa do outro é ilusão. Um presidente da República vai ter que ter a responsabilidade da maneira mais pacífica possível recolocar todo mundo na sua caixinha. E vai ter que acontecer isso, senão a gente vai ficar vivendo num regime que é anormal. Você tem criticado várias decisões do Moraes, inclusive no caso do Mastro também você foi bem crítico, falou inclusive que ele deveria sofrer impeachment, deveria até ser preso, tem uma declaração sua nesse sentido. Então tem vários momentos em que você tem sido crítico ao Moraes, agora é mais uma situação com essa decisão. Mas no passado também você teve situações em que você elogiou ou até apoiou decisões também muito criticadas do ministro Moraes. Você não acha que esse histórico também ajudou, esse endosso em algum momento ajudou a gente a chegar nessa situação hoje que você está descrevendo e criticando tanto? Não, porque não fui eu que entreguei para o STF esses superpoderes, não fui eu que enfraqueci o combate à corrupção, nem fiz as nomeações que foram feitas tanto ao STF quanto à PGE à época. Não fui eu que estabeleci, vamos dizer, uma parceria tácita com o STF para salvar todo mundo que estava envolvido no escândalo Lava Jato. Não fui eu que também que agi como presidente da República, agiu à época o Bolsonaro no período da pandemia, gerando insegurança jurídica e insegurança social geral com governadores, prefeitos e outros demais poderes, e criou no STF essa entidade que aí sim a imprensa endossou pra caramba, que se tornou um superpoder. Eu não dei esses poderes. Eu era um cidadão, membro de um movimento, que vi uma briga de poderes, como muitos viram, em que havia um projeto autoritário de ambas as partes, e cada um com seus instrumentos à disposição, tentando tolher a liberdade ou acumular poder para si. Eu vi manifestações do Bolsonaro em que, dia 7 de setembro de 2021, em que o tema era eu autorizo e que minha caneta vai ter poder. A caneta dele vai ter poder para quê? Por que o filho dele com caminhoneiros estava um dia antes lá na frente do STF fazendo quebra-quebra? O Eduardo estava. Por que a turma dos caminhoneiros nesse mesmo dia estava num acampamento lá em Brasília dizendo que conseguimos, não sei se foi uma GLO, uma Estado de Defesa, não sei, alguma medida constitucional, tem um vídeo, um meme lá de um senhor bigodudo. Por que as pessoas achavam isso? Obviamente porque havia um projeto de conflito do Bolsonaro com os demais poderes que pressupunha uma concentração de poder nele. Depois veio toda aquela discussão sobre golpe, é golpe, não golpe, 8 de janeiro, etc. O ponto é, havia 2 projetos autoritários ali. E se o Roberto Jefferson, que uma vez eu cito lá, tem um meme que claramente é irônico, é o escrevendo Alexandre Coraçãozinho, eu tô falando de uma prisão do Roberto Jefferson, que é um sujeito que estava completamente lunático. Lunático. Essa prisão foi antes daquela questão toda. Não foi da Granada, foi uma de foi antes. 2021. Que também era um cara, eu não lembro o tema, mas era alguma das declarações malucas do senhor Roberto Jefferson. Depois ele foi preso novamente, e mereceu ser preso também. Porque o Roberto Jefferson é um cara que era um presidente corrupto de partido, que resolve virar um doidinho de rede social, pregando o golpe de Estado, como ele pregava em lives por aí. E num país em que a gente começou a naturalizar a discussão em vídeos e manifestações sobre golpe de Estado, a gente passou a passar por um risco concreto. Tanto que esse risco concreto acontece ao longo do ano de 2022 e ao final de 2022. Quando você pede a prisão do Olavo de Carvalho, também está nesse contexto. Você acha que ele... Tem um vídeo que eu falo da prisão. Seria esse o motivo? Sim, mas ali era muito mais esse cara tá organizando, ele era um arquiteto intelectual de uma visão de mundo que vinha desde o impeachment da Dilma Rousseff, em que ele falava de golpe de Estado. O Olavo de Carvalho queria que o MBL defendesse intervenção militar em 2014. Então ele era um arquiteto intelectual de uma visão assim, meio niilista sobre a democracia brasileira e que isso teria consequências. Não é todo mundo que é inteligente igual o Olavo. Tem gente que vai achar que basicamente é só pegar uns caminhões e ir para frente do Congresso pedir golpe de Estado. Por mais que o Olavo, em alguma medida, endossasse isso. Ele endossou isso, ele defendeu. Ele defendia, ele chamava de uma hora de intervenção popular, depois ele criticava os militares, porque os militares estavam sendo covardes. Mas o fato é, ele falou e flertou com esse assunto durante anos. Ele atacou, a gente até se dava bem, ou mais ou menos bem com o Olavo, lá da virada de 14 para 15. Quando a gente fala, não vamos defender a intervenção militar, e quando na segunda manifestação nós entramos com um pedido liminar na justiça para impedir esses movimentos que defendiam golpe de Estado em 2015 para participar das nossas manifestações, aí ele pira, começa a xingar. Aí o xingamento assim, é gay, é isso, é aquilo, é ladrão, o PSDB te comprou, e os xingamentos são bem pesados.
ele ficou trabalhando como arquiteto de uma visão, de uma perspectiva que teve filhos e que acabou quase se concretizando no Brasil. Porque assim, eu acho, e esse é o problema, eu acho que a gente viveu um risco de ruptura institucional muito grande. E agora, a gente está vivendo a outra consequência disso. Porque o contragolpe do sistema, que a gente pode chamar, tá aí no poder. Tá aí no poder. E essa concentração, infelizmente, não foi gerada por nós. Porque quando Desculpa, é que assim, é bem importante vocês entenderem sobre isso. Quando começa o governo Bolsonaro, quem estava de joelhos era o STF. Imaginar na virada de 18 para 19 que o STF ia ter aqueles superpoderes, não era o caso. A Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Inclusive, o que acontece com a Cruzoé no começo de 2019, que já é a primeira ação pesada do STF contra alguém, que é a origem ali do inquérito do Alexandre de Moraes, aquilo se dá num contexto assim, puta, vamos tentar fazer alguma coisa. Era uma primeira tentativa de respiro. Só que eles só conseguiram respirar com as nomeações que houveram ao STF, com o PGR, com a negação da Operação Lava Toga, com o fim da pressão que havia sobre a Suprema Corte, que estava sendo, na cabeça das pessoas, não vista como autoritária até 19, ela era vista como corrupta, como endossante de um sistema corrupto. Porque o grande tema nacional naquela época era Lava Jato. Lava Jato, prisão do Lula, corrupção generalizada. E aquilo se deu. Então, o contexto era aquele. A transformação deles em outra coisa se deu na fraqueza do governo do Bolsonaro. Só para fechar esse arco, então, você acha que aquelas declarações, aqueles apoios, citamos aqui o... Não é apoio, aquilo era uma ironia. Era uma ironia de um tweet. Tá, mas você falou que ele deveria ser preso agora. O Roberto Jefferson? Com certeza. Naquela primeira situação. Em todas as situações. O Roberto Jefferson estava cometendo crime sem parar. Na Citou, verdade, ele já foi preso antes, por ser corrupto. Citou o Olavo, citou também o Eduardo, o Carluxo, enfim, falou que era... Tomara que seja a primeira de muitas. Teve a caso do Felipe Martins também, que você... Sim, o Felipe Martins, eu quero citar esse cara aqui, porque tem gente que tem... Só fechando, então, você acha que todas essas foram justificadas e que isso não ajudou a gente chegar nesse ponto? Não na forma. Não na forma. Agora, no cometimento de crime, sim. Eu fui vítima da perseguição do Felipe G. Martins. Minha família foi. Dele e dessa turma. E eu e o Movimento Brasileiro ficamos sozinhos na direita vendo essa perseguição. Onde está todo mundo, virou moda, não, eu sou perseguido político. Houve uma operação política contra nós, que foi comemorada pela direita, comemorada pelo Olavo de Carvalho. Aquele vídeo que eu falo da prisão, tem que prender o Olavo. Um ano antes estava o Olavo comemorando com a turma deles a possibilidade da gente ser preso. Torcendo, Felipe G. Martins comemorando, Alan dos Santos abrindo live de manhã sabendo já de uma busca e apreensão, Carla Zambelli um dia antes avisando que ia ter busca e apreensão, a peça que justifica uma busca e apreensão no nosso escritório e que redundou em vazar todos os dados da minha família, dados sigilosos da minha família, da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, a peça foi baseada numa thread feita por um perfil falso chamado Let's Dex, que era incensado pela turma do Felipe G. Martins. E todas as pessoas comemoraram. O promotor depois, até saiu um documentário acho que foi na Globo, naquele canal, Globoplay, sobre isso. Mostraram uns tweets, o promotor e a esposa do promotor, bolsonaristas, assim, muito... Ou seja, houve uma operação política que foi feita contra a gente, pesada, que fez pescaria probatória, que nos expôs, e que imaginava que com a pescaria probatória ia pegar coisas contra a gente, prendeu 2 pessoas que não tinham nada a ver com nada, destruiu a vida deles, fez outras pessoas que não tinham nada a ver com... A FIP, que é uma das instituições mais sérias de pesquisa econômica no Brasil, foi arrolada, tiveram que se explicar perante a justiça por nada, simplesmente por uma questão meramente persecutória. Eram pessoas altamente autoritárias que sim destruíram aquele governo do Bolsonaro. E se eu pegar o caso do Felipe G. Martins, participou das maiores loucuras no final do governo Bolsonaro. E agora quer fingir que é um mártir. Não foi mártir. Se esse cara tivesse poder, eu estaria hoje preso. Ou outras coisas. E outras pessoas estariam presas. Então é uma questão de responsabilidade falar sobre isso. Aquelas pessoas eram altamente autoritárias, aquelas pessoas perseguiram e tentaram destruir a vida de um monte de gente. Vamos falar de bastidor. A gente sabe qual o ódio do Alexandre de Moraes dessa turma? O ódio. O Alexandre de Moraes ele gosta de briga. Acompanhei ele na faculdade, ele brigava por qualquer coisa. Perfis dessa turma, daquela turma do Vaporwave, se não lembrar, 2019, perfis foram até a filha dele falar as maiores atrocidades. Aquela turma se passou. Alguém tem que fazer uma leitura crítica daquele período. Acho que passamos do ponto. Ir atrás de filhas de ministros do Supremo, especialmente de um sujeito briguento como Alexandre de Moraes, e falar atrocidades envolvendo sexo, não ia dar bom. Não ia dar bom. A forma como eles agiram com todo mundo cruzou muitas linhas. Gerou ódios que não são superáveis. Quando você vê sua mãe chorando, como eu vi, porque tinha uma busca e apreensão, como eu vi todos os dados da minha família expostos por conta dessa perseguição política e esses caras comemorando, eu não vou perdoar fácil.
Quando eu vi essa turma toda do Olavo comemorando, eu não vou perdoar fácil. O Alan dos Santos dando risada, eu não vou perdoar fácil. Não dá para entender o sentimento muito claramente, mas fica uma impressão de que são dois grupos políticos de direita em disputa por espaço e um torcendo pela instrumentalização da justiça contra o outro. Então, esse seria o receio. Não, porque eu nunca instrumentalizei justiça contra ninguém. Nunca, porque Você não, mas você comemorou eu fiz Parece que eles torcendo para vocês não, eu fiz uma piada sobre a prisão deles. Se fosse essa a minha postura, eu não estava defendendo agora a dosimetria para todo mundo, inclusive essas pessoas. O Kim Kataguiri votou favorável à dosimetria. Eu não sou favorável à anistia restrita porque crimes foram cometidos. Mas se fosse de uma vingança pura e simples, a gente não estava votando como votamos a favoráveis à dosimetria. E eu via público defender isso, até me irrita, porque no âmago eu sinto a raiva, eu sou um ser humano, eu sou um boneco. Só que aí eu tenho que dividir o Renan Pessoa do Renan Institucional, o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, do que a gente passou. A votação do Kim foi uma votação de dosimetria que é benéfica para todos os envolvidos. E nós votamos assim, todas as vezes, e justificamos publicamente. Inclusive, até a votação do Kim sobre aquele deputado Daniel Silveira. A nossa votação também, não foi uma votação punitiva de um sujeito que falou atrocidades a nosso respeito à época. Então, institucionalmente, não é essa postura. Agora, a postura no Twitter, a piada, o escárnio, como existia... E o rei disso era o Olavo. O rei disso, do escárnio, da piada, era ele. Houve. A piada do escárnio houve. Institucionalmente, não. Acho que essa separação é importante. Sair um pouquinho do Brasil por um minuto. Renan, os Estados Unidos recentemente classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? Inclusive eles fizeram operações na Venezuela sem autorização. Chegou primeira semana de janeiro, na primeira semana o Trump resolve fazer uma operação militar lá em águas brasileiras atingindo o PCC. O que faz o presidente Renan nesse caso? Eles não foram consultados, aconteceu... É uma violação gravíssima da nossa soberania. Ele não tem jeito de fazer isso. Ele não pode fazer isso. Assim, o ato dele declarar isso não confere ele poder disso. Na verdade, já teve algumas discussões interessantes. Os Estados Unidos já reconheceram como grupos terroristas, grupos, por exemplo, como o ETA, ou grupos na Europa, e não fizeram intervenções. Porque o argumento da esquerda era muito nessa linha. Tipo, já o Trump está interferindo aqui. Acho que... essa classificação dá poderes para eles para fazerem outras coisas que não interferir. Como, por exemplo, criar vinculações entre determinadas empresas brasileiras que atuam em mercado americano com o PCC para dizer que essas empresas que eventualmente concorrem com empresas americanas não podem atuar lá. Especialmente na área de biocombustível, que eles têm uma concorrência e uma briga com a brasileira enorme. E a gente pode ver coisas desse sentido porque, no fundo, para mim, o governo Trump é um governo patrimonialista, corporativista, que joga um jogo muito, muito pequenininho. O jogo do Trump não é um jogo de um grande herói geopolítico de nada. Acho que inclusive um governo que perdeu boa parte do suporte ideológico que ele tinha. Para mim é um governo de negócios que vai se arrastar até o fim dele. Mas nesse caso concreto é um dilema, porque vamos supor que ele enfraqueceu efetivamente o PCC com essa operação. Como que você conduziria na prática? Mas assim, se eu tiver tropas americanas no território brasileiro, eu tô falando de... É uma violação, é uma declaração de guerra dele contra o Brasil. Ele não pode botar a tropa dele aqui. Aí já não é nem isso. Ele pode ter enfraquecido o PCC, ele destruiu a institucionalidade do Brasil. A gente foi violado, né? Um cara entrou... se o encanamento tá instalado na sua casa, eu vou entrar lá rapelado na sua casa para arrumar um encanamento. É uma humilhação histórica. Aí eu tenho um problema que talvez seja maior que o PCC. Então... É que eu não acho que isso vai acontecer, nem tem um histórico disso, e até o tamanho do Brasil e a crise internacional de confiança que geraria para os Estados Unidos seria colossal. Eu não acho que isso aconteceria. Mas o que eu coloco, assim, tanto para a esquerda, que fala que, na verdade isso aqui é só um instrumento dos Estados Unidos invadirem o Brasil, ou a direita que fica comemorando, no fim do dia quem vai destruir PCC e CV somos nós, é o Brasil. Não tem outro... E talvez eu veja por parte do brasileiro simplesmente uma fuga do assunto quando a gente fica tratando nesses termos. Renan, você virou um nome famoso por divulgar bastante a teoria do direito penal do inimigo. A primeira vez, te contar um bastidor, a primeira vez que eu ouvi falar de direito penal do inimigo foi um parlamentar que me comentou, sabe o que o Alexandre de Moraes faz nos seus processos? É direito penal do inimigo, eu não sabia o que era, fui pesquisar e tal. E se não me engano, nessa pesquisa, inclusive, caiu em algum vídeo seu comentando de El Salvador, salvo engano. Desde então, a gente fez alguns documentários sobre El Salvador, inclusive, e acabou estudando um pouco o assunto para entender melhor. Eu queria... É meio controverso, né? Você já está mais acostumado com o assunto do que eu até. É meio controverso, principalmente para definir quem é o inimigo quando para a lista de inimigos. Eu queria entender quem é o inimigo, no direito penal do inimigo do Renan Santos, quem é o inimigo e como você pretende viabilizar isso também na política brasileira.
Eu acho que eu fui o primeiro a falar, não que eu fui o primeiro a falar de direito penal do inimigo, isso é uma teoria gigantesca. O Jacobs, que é o pai dessa teoria, é um dos maiores juristas vivos no mundo, é um criminalista dos mais importantes do mundo, então ele é uma figura intelectual importantíssima na contemporaneidade, para falar igual intelectual. Mas aqui no Brasil, essa ideia, essa provocação de que o direito penal do inimigo é implementado pelo Alexandre de Moraes, meio que fui eu que trouxe. E ela não é precisa. Ela não é precisa porque o Xandão é muito mais um schmittiano do que um jacobiano. A ideia do Schmitt é muito do direito penal do hostil. É definido quem é o hostil, que seriam os inimigos que estão impedindo, em geral, o poder executivo de funcionar. E aí você pode entregar ao poder executivo superpoderes para enfrentar esse hostil. E era uma doutrina que ele tinha da República de Weimar ainda. E o Xandão é sabido que ele é um schmittiano. Então tem o próprio Jacobs, ele faz essa definição do hostil contra o inimigo, é uma diferença que o Jacobs faz. A tese do Jacobs, para a gente definir quem é o inimigo para ele, não para mim. A tese do Jacobs, ele estabelece o seguinte: a premissa ele vai para Hobbes, né, a função do Estado para suprimir a guerra de todos contra todos, mas que haverá inimigos naturais do Estado. Haverá, vamos dizer, o inimigo do Estado que já é o inimigo interno, o inimigo externo. E que a lei para esse inimigo ele vai precisar ser diferente do que a lei para a pessoa comum. Ele estabelece 3 tipos de inimigos do Estado que operam recorrentemente com o Estado, que é a pessoa que impinge que ataca através do terror, do uso da violência indiscriminada, negando a ordem constitucional, o criminoso sexual e as grandes organizações econômicas criminosas. Ele usa esses 3 exemplos. Então, na teoria dele, ele vai conceituar que esses 3 seriam os inimigos. Quando a gente traz isso para o Brasil, a gente nem está trazendo para os 3. A gente está falando do direito penal do inimigo voltado a algo que está muito anômalo e muito claro, que são as facções criminosas. A gente pode até falar em interpretações de direito penal do inimigo extensivas, por exemplo, para o criminoso sexual, e eu não veria nenhum problema. É que o tema hoje está ligado a isso, e a gente pode, então, fazer um enfoque agora a isso. A teoria dele já foi contemplada no Brasil, no direito brasileiro, há muito tempo. Então, por exemplo, a lei do abate, que a Força Aérea tem, quando tem um avião que não se identifica, ele entra em território nacional, ele não se identificou, a Força Aérea tem autorização a abater. Aquilo é uma antecipação de tutela e diminuição do direito de defesa que já é previsto e já é aceito. O próprio GCRIM, quando você tem, por exemplo, julgamentos que vão ser mais rápidos, o processo criminal todo vai ser mais rápido, já é uma aceleração do processo que é prevista no direito penal do inimigo também. São 2 elementos aqui, existem outros também. A lei antiterror, ela é uma lei que é fundada no direito penal do inimigo, ela tem em si a ideia de antecipação de tutela nos atos preparatórios. Então, por exemplo, se uma pessoa está com uma bomba e você já detectou, esse cara de um grupo terrorista, ele está com uma bomba indo para a Avenida Paulista. A própria redação da lei que prendeu o Bolsonaro. Exato. A lei contra crimes contra a democracia, etc., que é uma atualização da lei de segurança, ela também prevê essa antecipação de tutela. Isso também é trazer para si o elementos do direito penal do inimigo. Então, a nossa legislação já traz isso, e o enfoque nosso é quem é o inimigo. Você tem que ser muito preciso para determinar quem é o inimigo, e tem que ter muitas travas para não acontecer o que você determinou agora, que é alguém fazer uma interpretação extensiva e falar, não, veja, o MST é o inimigo. Eu não quero colocar o MST como inimigo, por mais que eu tenha um problema do MST. Mas se eu virou MST, alguém vai falar já que o MBL é o inimigo, que vocês são o inimigo. Então, a definição tem que ser muito estrita, muito fechada. E essa definição estrita e fechada vai permitir que, aí sim, os organismos de investigação determinem quem são os indivíduos, os agentes, as pessoas jurídicas também que estão atuando nesse corpo. E aí, esse direito penal do inimigo vai ser utilizado contra eles. Então, para você, o inimigo hoje são as facções criminosas. Hoje, assim, não que não existam outros inimigos contra a ordem democrática operando aí. A questão fundamental é que há um compromisso de não acontecer essa externalidade que você falou. Então, a preocupação em você não gerar um poder que vai atingir a todos tem que estar, assim, aquela coisa do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se a gente está querendo efetivar o uso desses poderes contra o crime, nós não podemos permitir que ele saia desta caixa. Ela tem que ser uma caixa hermeticamente fechada. E como implementar isso? A implementação, assim, já passou um projeto de lei que basicamente é direito penal do inimigo. Essa lei das facções. A lei já trata disso. Eu acho que agora a gente tem que fazer uma regulamentação para que os órgãos da Polícia Federal, os órgãos estaduais, Ministério Público, possam começar a determinar, no processo de investigação, quem são esses membros. Acho que nós temos que ter outras alterações, especialmente na lei de execução penal, que possam atingir ali o cumprimento das penas. E ali entra o papel de guerra do Estado. A questão toda é que, essa discussão sobre o direito penal do inimigo, a imprensa ficou focando muito nisso conosco,
ela foi em 70% do caso já antecipada nessa legislação que passou. Ou seja, já há uma aceitação por parte do Estado, isso já está recebido por parte do Estado, por vias do processo legal, a ideia de que esses agentes anômalos eles terão uma legislação diferente para eles. E uma coisa que a gente vai agregar a isso, que precisa ter, são tribunais especiais para julgamento de facções, ou seja, um juiz e um promotor que estão investigando eles não podem tornar público. O bandido não tem condição de saber quem é o juiz. Ele não pode saber quem é o promotor que está investigando ele, tampouco o juiz que está fazendo a operação contra ele. Isso já tem na Itália. É oriundo da lei antimáfia, que também é em grande medida inspirada nesses princípios do direito penal do inimigo. Agora, recepcionar isso vai permitir que essa atuação seja mais sólida. A gente vai precisar ter juiz, por exemplo, um juiz no Rio de Janeiro, trabalhando tranquilo para pegar o urso do Comando Vermelho, sem imaginar que a família dele vai ser alvo de uma represália. Ou um promotor. Hoje você tem o Gaquia e outros promotores que nem têm vida mais, eles têm que andar sob escolta o tempo todo. Então, será necessário, são implementos que a gente tem que colocar ali. Agora, o confisco alargado, a ideia de distinção, isso já está presente na legislação. Uma pergunta, no caso de El Salvador, Bukele, que tem sido assunto na imprensa também, no caso de El Salvador, o Bukele meio que foi escalando para essa situação, né? No início ele tentou fazer de outras formas e acabou que ele precisou eleger Congresso, substituir todo o Supremo, substituir a Procuradoria-Geral da República e tudo mais, para concentrar todo esse poder. E agora, inclusive, está se reelegendo, né? Vai estendendo essa ideia. Está bastante tempo no estado de exceção, lá sendo prorrogado todo mês. É possível, se você realmente acredita que é possível exercer tamanha guerra contra as facções criminosas e também contra a parte não visível da facção criminosa, que eu não sei qual é, então não vou acusar ninguém, mas em algum lugar ela pode estar, né? E a gente sabe que ela está. Eu não sei onde eu sou honesto com isso, não estou escondendo informação, mas eu não sei exatamente onde está. Eu acredito em bruxas, mas que elas existem, essa é a verdade. Ela pode estar em algum lugar no Congresso, ela pode estar em algum lugar em um tribunal, ela pode estar em algum lugar. Como que faz essa guerra, principalmente com o seu discurso, que eu acho parecido com o do Bukele nesse sentido, que é: os da direita foram canalhas, os da esquerda são canalhas, vamos fazer um movimento nosso aqui, novo, etc. e tal. Eventualmente você ganha, porque tem uma ressaca de direita e esquerda no país acontecendo nos termos tradicionais do assunto. Mas aí ganhou, todo mundo te odeia um pouco, né? Os caras que estão sentados nas cadeiras. E aí você chega lá e fala: oi, tudo bem, vamos compor, eu vou passar uma lei de facção, vou me dar um poder enorme aqui para fazer esse combate, etc. Como é que está a sua visão de viabilidade? Você bota mais um plano inspiracional e você pensa que quando chegar a hora é porradaria, vamos ver o que acontece? Que tem de verdade na sua cabeça em relação a isso? Não, de verdade, eu vejo uma grande... Na verdade, eu vejo uma grande disposição em grande parte dos governadores, especialmente dos que já estão apresentando resultados, em agir dessa maneira. E do próprio Congresso em votar matéria nesse sentido. Um exemplo, o Kim passou um projeto de aumento de pena para roubo, furto e receptação de celular. Até o PT votou favorável. Não dava para votar, vou votar aqui contra esse tema. Até o PT teve que votar. Acho que só o PSOL e talvez um outro, acho que do PT, acho que da Rede, votaram contra. Todo mundo votou favorável. Não está dando mais para votar contra essa agenda. A lei antifacção passou no Congresso Nacional. Você acredita que virou uma demanda que tem custo político absurdo não votar a favor? Exatamente. Não tem como votar contra. E aí tem um outro problema que seriam os governadores. A maior parte dos governadores, e existem até governadores do PT, estão comprando essa briga. O Rafael Fonteles, do Piauí, é um governador que está encarcerando muito. Quem conhece o Fonteles sabe que o Fonteles ele tem um QI mais alto ali, é um sujeito mais inteligente. Ele entendeu, vai ter que prender mais, vai ter que ser mais efetivo, e isso vai apresentar resultados melhores. O estado de São Paulo tem uma política de enfrentamento a homicídios que vai nos entregar, provavelmente no ano que vem, um número de homicídios abaixo homicídios por 100 mil habitantes abaixo da média americana. Então o estado de São Paulo vai estar abaixo da média. Eu acho que é um feito aí. Ainda que o número de roubos e assaltos esteja acontecendo. Ou seja, há uma disposição de muitos governadores em fazer esse enfrentamento. Quem não quiser, aí entra as intervenções. Se no Ceará ganha o Eumano, eu já fui processado e condenado na hora pelo Eumano 2 vezes no Ceará. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Eumano está deixando acontecer o que está acontecendo no Ceará. O Ceará é um caso muito mais grave do que o Rio de Janeiro. É um estado de infiltração, de banditismo, de ocupação territorial, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. O Comando Vermelho está tomando o entorno do porto de Pecém, porque todo mundo sabe que eles querem fazer pelo porto de Pecém no Ceará o que o PCC faz por Santos, que é exportar droga, que é aí que tá os bilhões estão aí. E todo mundo sabe o que está acontecendo e nada está sendo feito. Pois bem, se o Eumano não quiser compartilhar dessa política, para te dar um exemplo, passamos dessa legislação, virou o ano, começou o mandato, vou atuar lá no Ceará, Eumano, vamos lá,
eu quero colocar as forças federais para te ajudar, vamos reocupar Santa Quitéria, vamos soltar vamos liberar a região do PCM e a região metropolitana de Fortaleza. Ele, não vou. Não vai. Não vai, então eu vou passar, ou no mês seguinte, desculpa, no bimestre seguinte, quando precisar renovar um estado de defesa ou uma GLO, eu vou ter que atuar especificamente no estado do Ceará. Aí eu vou controlar, como o Temer controlou na GLO, as forças de defesa do estado do Ceará, para a gente cumprir o dever constitucional do estado do Ceará de garantir a segurança das pessoas, que o governador lá não está cumprindo. Então, eu acho que isso é uma exceção, eu acho que nós teremos problemas, talvez, na Bahia e no Ceará, se os governos atuais se mantiverem. Então, se o Jerônimo ganhar e o Eumano ganhar, creio que eles vão manter essa política de leniência com o crime. Que se é o PT recebendo grana... Tem muita história engraçada para contar sobre isso, né? Eu tenho que ser cuidadoso agora que estou no período de eleições. Mas tem coisas acontecendo, tem. Eu acho que ali teremos problemas. Nos outros estados, eu acho que a maior parte dos casos será de pura e completa cooperação. Porque o governador vai adorar, e eu vou ter que ser um líder habilidoso, um líder político habilidoso, ele vai adorar que o governo federal vai fazer uma operação no estado e entregar os louros da vitória para o governador e para a polícia local. Eu vou entregar a vitória política para os deputados daquele estado, para o governador daquele estado, de modo a eles falarem, ter parceria com este governo federal é bom. Eu quero criar esse tipo de vitória política. Não tenho nenhum problema em os governadores levarem todo o louro político. Então o Tarcísio vai querer levar o louro político. Leva tudo, Tarcísio. Que o Fontelli lá no Piauí que leva tudo. Não tem problema nenhum. O lance no todo, a gente desmonta essas operações das facções. Renan, eu queria agradecer a tua presença aqui. Estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. A gente sempre deixa aí um minutinho de considerações finais para o candidato. Primeiro, agradecer demais a vocês. Olha, junto com a Globo News, aí foi a entrevista mais legal, pega polêmica, altamente qualificada, vocês estão de parabéns. Segundo, que eu deixo pro recado que tem muita gente que me acompanha, que está assistindo aqui, mas também tem um público da Brasil Paralelo junto. O recado que eu deixo para todos é o seguinte: houve um momento que toda a direita caminhou junto. Toda a direita, ali a câmera, né? E nesse momento a gente venceu várias vezes. A gente teve impeachment da Dilma, o Lula foi preso, a Operação Lava Jato prendeu praticamente todas as lideranças. Houve, entretanto, uma grande ilusão, que foi o Bolsonaro. Foi uma ilusão que nos dividiu, nos separou e nos fez perder. Desde que o Bolsonaro entrou no poder em 2019, o que a gente chama de direita ou antipetismo só perde. Houve outro momento que a liderança era compartilhada e a gente tinha muitas iniciativas acontecendo ao mesmo tempo. Se a gente sair dessa sombra maldita do bolsonarismo, todos venceremos. E as nossas ideias podem até divergir. A Brasil Paralelo tem uma perspectiva, o MBL tem outra, o ranking dos políticos outros. Mas todos nós, em grande medida, somos pessoas bem intencionadas. A gente não pode colocar uma quadrilha liderando a gente simplesmente porque essa quadrilha é popular. Então, libertem-se desse jugo, libertem-se todos dessa corrente e que a gente construa uma direita inteligente, vencedora, como todos que estão aqui presentes que me entrevistaram sabem fazer. É esse o meu recado. E se vocês gostaram dessa provocação, me conheçam um pouquinho. Meu nome é Renan e eu sou candidato a partir de domingo à presidência da República. Se você gostou desse vídeo e quer ajudar a divulgar as ideias da missão, por favor, se inscreva no canal.